Quando se trata de clássico, vem na cabeça, no nosso imaginário, aquele confronto equilibrado por conta dos pesos das camisas, por conta da história das instituições. Só que, cada vez mais, o campo mostra que essa diferença, essa história, esse contexto criado por nós, pode estar indo embora. E cada vez mais a realidade está se impondo do abismo que existe entre Flamengo e Vasco. E que hoje nem dá mais para considerar uma certa rivalidade. Vamos debater esse assunto aqui nesse vídeo, mas antes, se você não é inscrito no canal, se inscreva para ajudar o nosso trabalho a crescer cada vez mais. É claro que principalmente esse conceito de clássico aqui no Brasil, por se tratar de muitas equipes grandes, tá? A gente acaba nivelando as coisas, como aquela famosa frase, clássico é clássico e vice-versa. E em várias ocasiões isso acontece. De um time que está muito bem, enfrenta o seu rival e o seu rival acaba se mudando a situação do jogo, armando uma estratégia para conseguir te parar e te vencer, sei lá, no contra-ataque, uma bola parada, ou às vezes até jogar melhor que você. Só que, cada vez mais em que o futebol ele é trazido no contexto para um financeiro / planejamento muito bem feito, com isso você consegue ter um elenco muito bem estruturado, essa diferença se impõe cada vez mais. E o jogo Flamengo e Vasco pelo Campeonato Carioca, ficou nítido isso, e se a gente for pegar o anterior ainda é pior, onde o Vasco perdeu por 6-1 para o Flamengo. Historicamente, Flamengo e Vasco têm uma rivalidade absurda. Era Zico contra Roberto Dinamite. O Flamengo, time do povo lá dos anos 50, anos 60, e o Vasco, precursor de minorias e negros no futebol, por exemplo. Times de duas torcidas de massa nacionais, Flamengo tendo a sua maior torcida do país e o Vasco tendo a quinta maior torcida do país, segundo pesquisas. Então, você pega esse contexto analisando para o Rio de Janeiro, os dois maiores times do Rio de Janeiro, sem dúvida nenhuma. Só que, quando você pega num contexto em que essa rivalidade está cada vez mais se esvaindo, isso torna algo preocupante. Por quê? A gente vê um Flamengo cada vez mais distante dos demais e os rivais não conseguem acompanhar, um deles é o Vasco. E é óbvio, essa distância já foi muito menor. Se você pegar o ano de 2012, se você voltar 12, 13 anos atrás, o Vasco era superior ao time do Flamengo. Era aquele Vasco que tinha o Diego Souza, que tinha o Alexandro, que era muito bom. Era muito bom. Chegou a quartas de finais da Libertadores, foi eliminado pelo Corinthians. Então era um futebol envolvente com o Dedé. Era um futebol envolvente, era um futebol bonito de se ver. E o Flamengo, ele estava mal das dívidas, ele estava mal das pernas, né? Muito endividado e ele não conseguia se reerguer. O Flamengo, em 2012, ele bateu uma dívida de 800 milhões de reais. E o Vasco, apesar de estar endividado, ele tinha um time extremamente bom, tá? Com o Felipe, com o Juninho Pernambucano, era um excelente time. Se você pegar no exato momento no ano de 2012, o Vasco estava aqui e o Flamengo estava aqui. Só que os anos foram se passando. O Vasco ele foi rebaixado em 2013, com o desmanche daquele time, tudo vindo à tona, com política de diretoria, com escândalos, etc. 2013 rebaixado. 2015 rebaixado. 2020 rebaixado. E o Flamengo, a partir de 2013, com a eleição do Bandeira de Melo, começou a fazer uma política de austeridade financeira, corte de gastos, auditoria externa, atrai investidor, começa a cortar, começa a focar nas receitas para que no longo prazo a gente consiga se tornar uma potência. E isso aconteceu. Enquanto o Vasco amargou 3 rebaixamentos, e fora que isso, teve que disputar a segunda divisões vários anos consecutivos até voltar a elite e cair de novo, o Flamengo foi só crescendo. E hoje não é brincadeira você perguntar para um torcedor do Flamengo e ele falar que o Vasco não é hoje o seu grande rival, e sim o Palmeiras. Por quê? Porque essa briga econômica se reflete no campo. Você tendo um time muito bem estruturado, você tendo um time muito bem ajustado,
você consegue transformar em uma grande equipe, em um grande elenco. É claro que muitas vezes você não vai acertar sempre. Você vai contratar peças equivocadas que não dão certo, você vai contratar treinadores que não dão certo, com um estilo condizente que aquela equipe consiga entregar e com a filosofia histórica do time. Às vezes você pode errar. Aliás, que a última diretoria do Flamengo errou e muito em vários treinadores que contrataram. Mas um pouco que acertaram também deu muito sucesso. Ao contrário do Vasco. E aí muitos torcedores ficam espantados quando você vê um jogo como realizado ontem e o Flamengo tendo 8 finalizações às 40 do primeiro tempo, 8 finalizações contra uma do Vasco. 71% de posse de bola e o Vasco apenas 29%. Cara, é um abismo assim que, óbvio, para todo fã de futebol, para quem gosta de acompanhar futebol, fica observando, mas quem analisa de fato a trajetória dos dois times, das duas instituições de 10 anos para cá, dá a entender que isso é mais normal do que parece. O Vasco venceu apenas 2 vezes o Flamengo nos últimos 30 jogos. Repetindo, nos últimos 30, Flamengo e Vasco, o Vasco venceu apenas 2 vezes. E aí, não adianta ficar se apegando a termos históricos. Olha, a gente conseguia rivalizar com vocês nos anos 80. A gente tinha alguns jogadores superiores aos de vocês. A gente também tem uma torcida de massa. Essa pesquisa está errada. O Vasco tem a segunda maior torcida do país. Não adianta que a realidade se põe. A realidade bate na porta. E cada vez que fica negando esse tipo de fato, fica cada vez mais surpreso com o que aconteceu. Sendo que surpresa não é mais o que acontece em Flamengo e Vasco. Surpresa, na verdade, e não desmerecendo a instituição, não desmerecendo os jogadores e o time, surpresa, na verdade, é o Vasco ganhar do Flamengo. Surpresa é o que o Vasco conseguiu fazer na primeira metade do segundo tempo de ontem, onde conseguiu igualar praticamente o Flamengo em finalizações, colocar a bola na trave, inclusive, e quase fazer o seu gol. Essa é a surpresa. O normal é o Flamengo vencer o Vasco com até uma certa facilidade. O Vasco, por mais que tenha alguns jogadores até interessantes, como Coutinho, como Payet, como Verratti, não consegue dar liga. Não tem uma filosofia, não tem um plano. O Vasco, ao longo dos anos, ele foi vítima e sendo sabotado por seus dirigentes. Foi colocado uma SAF que não deu certo, foi contratado jogadores que não deram certo e diversos técnicos que têm diversas filosofias diferentes que não conseguem implementar seus estilos de jogo na equipe. E com isso, você fica correndo atrás do próprio rabo e vendo o seu rival disparando cada vez mais. Ao contrário do Flamengo, que é uma equipe sólida, que ainda não estava com todos os seus jogadores, como por exemplo o Gerson e o Dela Cruz, não estava. E ainda teve Léo Ortiz entrando no segundo tempo, sendo que o titular é o Danilo. Então você vê que a montagem do elenco, com aquilo que o técnico pode oferecer, que é o Filipe Luís, que é um cara com conceitos muito europeus, e que aplica nesses jogadores com intensidade, com tática, com marcação-pressão, a distância aumenta cada vez mais. E essa distância está difícil de ser encurtada. Se o Vasco não tomar um jeito, se o Vasco não verificar e não entender que ele hoje está em outro patamar, mas muito abaixo do Flamengo, ele não vai conseguir buscar. Porque o maior erro de um dirigente, na minha opinião, é ele entender que os dois times estão em mesmo patamar. E não estão em mesmo patamar. Quando você entende que você precisa correr atrás do seu rival, você vai se esforçar para conseguir chegar nele ou ultrapassá-lo. Tá? Isso vai dar um gás para você. Isso vai fazer com que você se mexa e vá para cima. Tentar buscar parceiros, tentar formar uma filosofia e montar em cima disso e mostrar para a torcida que isso é feito de longo prazo, não curto prazo. A torcida do Vasco, ela é muito, por mais que ela seja muito exigente, ela está acostumada a sofrer com o time. Se você disser a verdade para o torcedor e falar, olha, em 2 anos a gente está montando aqui um time, uma estratégia, um elenco, por uma filosofia X, a torcida ela pode comprar o seu barulho, por mais que vão ter cornetas. Agora, se você ficar se apegando a termos históricos, de somos iguais,
somos iguais ao longo da história, etc., você nunca vai chegar no seu rival. Você nunca vai ultrapassá-lo. Porque esse conceito vai estar contaminado com uma cegueira que você não vai conseguir levar adiante. Então hoje Flamengo e Vasco estão em completamente pedestais diferentes. O Flamengo está aqui, o Vasco está aqui. Há 10 anos isso foi o contrário. Só que hoje a história é diferente. E o futebol é feito de hoje também. Não é só feito da história lá atrás. Se o Vasco não correr atrás, o Flamengo vai disparar cada vez mais e essa rivalidade vai se tornar um jogo cada vez mais entediante, mais chato, porque a gente já sabe o que vai acontecer. Não é só uma vitória do Flamengo, é uma goleada do Flamengo. Não esquece de deixar o seu like no vídeo, se inscreva no canal. Tamo junto, até a próxima.